A gente vai estar acompanhando, inclusive. Juliano, sobre essa polêmica da Câmara. A equipe Pinga Fogo teve acesso a imagens que mostram um advogado da Câmara batendo o cartão, ponto, e indo embora da Câmara. Batendo o cartão e deixando o prédio da Câmara e voltando tarde da noite para poder registrar o ponto. É importante dizer algumas coisas. Primeiro, o cargo de subprocurador não exige dele que ele bata o ponto. É importante dizer isso. Ele não era obrigado a bater o ponto. Tá? O cargo dele não exige isso. Ele teria liberdade de nem precisar. Mas, enfim, ele estava batendo o ponto. É por que bater o ponto fora do horário? E para piorar a situação, o ex-presidente Mário Hosokawa revelou que o subprocurador foi para uma festa. E na saída da festa ele voltou para a Câmara e bateu o dedo dele. Até então ninguém sabia disso. Mas o Mário Hosokawa revelou isso num grupo de vereadores. A nossa equipe teve acesso às imagens do procurador e à imagem do cartão ponto dele. Mas como é que a gente consegue isso? Existe uma lei, Lei Federal número 12.527, que é a Lei de Acesso à Informação, que diz que todo cidadão tem garantido o direito constitucional de acesso a informações públicas no Brasil. E o advogado, até então, era um servidor público, a Câmara é a Casa de Leis, é um órgão público. A equipe Pinga Fogo protocolou na Câmara, com base na Lei de Acesso à Informação, um pedido de informações sobre por que o advogado foi mandado embora. Porque esse é o estopim de tudo, foi a demissão do advogado. Mas por que ele foi demitido? Foi demissão por perseguição? Será que a presidente está perseguindo ele para prejudicar o Hosokawa? Porque ele era um homem de confiança do Hosokawa. Eu vou dar uma notícia aqui que talvez ainda as pessoas não saibam. Ele defendia o Mário Hosokawa em ações particulares também. E estava nomeado na Câmara. Será que é perseguição, então, da Major contra o Hosokawa? Nós fomos saber. E pelas informações que o Departamento de Protocolo da Câmara revelou para a nossa equipe, a pedido, evidentemente, nós fizemos todo o protocolo necessário lá, nós tivemos acesso a essas informações. E elas mostram, primeiro, o relógio ponto, o cartão ponto do servidor. Esse é o documento que nós recebemos. Tá? Esse é o cartão ponto do servidor. E aqui mostra horários de entrada, horário de saída. Em alguns dias, ele fazia 2 jornadas, porque ele tem que cumprir a carga horária. Então ia um parte de manhã e depois voltava à tarde. Tem como encher a tela para o pessoal que está em casa? Olha lá, horário de entrada. Tá? Lá no dia 1º, nós estamos falando do mês de julho, esse mês corrente. Olha lá, o período 1/7 até o dia 16/7. Muito bem. Ele entrou 9h58, saiu 5h57. Entrou 11h29, saiu 1h04, mas depois voltou das 2h e trabalhou até as 7 da noite. Aqui tem o horário, tá? Reparem agora, no dia 9, ele faz a entrada meio-dia, meio-dia e 47, depois ele volta 1h55, vai até as 2h04, depois das 2h06 às 8, certo? Certo. Depois no dia 10. Agora, vai no dia 11. O dia 11 ali, ó. Dia 11, ele entra de manhã, 10h47, e sai 4 da tarde. 4h02, certo? Depois ele entra 4h47 e sai 10 horas da noite. Ele entrou 4 da tarde e saiu 10 horas da noite, segundo o registro ponto. Mas não foi isso que aconteceu. A nossa equipe teve acesso a imagens que mostram a movimentação dentro da Câmara. E as imagens mostram a movimentação do servidor em questão. Tá no ponto, Nininho? Vamos lá. A primeira imagem, Juliano, esse é o servidor do lado do relógio ponto, tá? Enche a tela pra gente, Nininho. Essa aqui é a entrada da parte da tarde, 16h46. Ali atrás, ó, em cima do braço direito, em cima do ombro direito dele, aquele objeto preto é o cartão ponto.
onde você vai lá e coloca o dedinho ali e puff, registra digital. Essa é a entrada dele, às 4h46 da tarde. Então ele entrou às 4h46 e ele vai certamente para a sala dele trabalhar, correto? Vamos ver se isso aconteceu. 4h46. Aí às 5h11 da tarde, a imagem mostra ele saindo da câmara. 5h11 da tarde. Tá com mochila, inclusive, lá. Tá com a mochilinha, tá vendo? Ele tá indo embora. A próxima imagem vai mostrar ele indo embora. Ah lá, já foi embora às 5h11, deixou o prédio da Câmara às 5h11 da tarde. Só que daí ele voltou. Ele voltou às 22 horas. Olha ele lá na porta, tá vendo? Tudo escuro, já era 10 horas da noite. Ele volta para a Câmara às 10 da noite, 10h02. E logo depois ele vai lá e registra o dedo dele, 22h02 com mais 55 segundos. Registra o ponto, que é da saída, e depois às 22h03 mostra ele saindo do prédio da Câmara. Segundo o que nós apuramos aqui, essa movimentação estranha, a casa entendeu como uma tentativa de burlar o sistema de ponto eletrônico. Por conta disso, isso teria embasado a decisão de demissão do advogado, do subprocurador da Câmara. É um cargo que não existia até o final do ano passado. Aí eles criaram o cargo e o Mário Hosokawa nomeou ele como um advogado. De ontem, do que nós trouxemos ontem, nós temos uma fala que o Mário fala, somos um áudio, né? Onde o Mário Hosokawa fala da demissão do subprocurador. Acho que é importante a gente recuperar para mostrar que o próprio ex-presidente conta que ele tinha ido para uma festa e voltou para bater o cartão ponto, porque ele esqueceu. Nós temos? Vamos ouvir o que disse o ex-presidente, que foi quem nomeou o advogado lá na Câmara. Pessoal, bom dia a todos. Dizer que eu formei esse grupo de vereadores não foi no intuito de formar um grupo contra alguém, nada disso, sabe? Apenas para fazer alguns esclarecimentos, né, diante do que aconteceu aí nesse final de semana com o David, né? Então, o que acontece? O David não foi do jeito que falaram, né, que ele tentou burlar o sistema, ou tentar passar para trás, ou fazer coisas que não é uma coisa desonesta, como foi ventilado. Tanto é que ele foi exonerado. Mas o que aconteceu é que no dia 11, se não me falha a memória, ele cumpriu o horário da manhã. Aí à tarde ele voltou e entrou, bateu o ponto de entrada. Ele teria que ter ficado 1 hora para completar a carga horária. Aí, só que ele esqueceu de bater o ponto na hora de sair e foi embora. Aí depois, à noite, parece que ele foi num jantar, numa festa, aí que ele lembrou, na saída da festa, que ele lembrou que esqueceu de bater o ponto. Então ele voltou lá na Câmara só para registrar a saída. Só que dá-se a impressão, da forma como foi colocado, que ele teria burlado o sistema e bateu o ponto até as 10 da noite, como se estivesse trabalhando na Câmara. Mas não é nada disso, foi um erro que ele cometeu. O presidente da Câmara, o ex-presidente da Câmara, diz então que não tem nada disso, tá? Que ele foi um erro, ele se equivocou e ele acabou esquecendo de bater o dedo lá, de bater o cartão ponto. Bom, com base nisso, tá? Com base nessas imagens, com base no relatório, com base nas informações, a Câmara decidiu. E eu estou aqui em mãos com a decisão que foi comunicada ao vereador Mário Hosokawa. A decisão que a presidente da Câmara comunicou ele. A decisão diz o seguinte: decisão. Considerando que, conforme relatório anexo, o servidor em questão registrou a entrada à tarde, permaneceu 15 minutos na Câmara, depois se retirou, sem registrar a saída. Considerando que ele voltou às 10 da noite,
só para registrar a saída, e considerando que, na prática, estava registrado no período de 16h47 às 22 horas, estaria a serviço dessa casa, o que as imagens demonstraram não ser verdade, considerando que não será tolerada esse tipo de conduta, eu solicito ao setor de recursos humanos que seja feita a exoneração do servidor. Atenciosamente, Majorri Caterine Capdebosque, que é a presidente da Câmara, que determinou, então, a demissão do advogado, a exoneração. Juliano, assim, ó, até deixa eu dar o devido crédito aqui. No site Maringá Post, tá? No site Maringá Post, há uma reportagem assinada pelo jornalista Vitor Ramalho, que fala que a Câmara de Maringá, ela gasta muito, eu diria milhões de reais. Eu estava com a matéria em mãos e já perdi a matéria aqui. Gasta milhões de reais com servidores da Câmara que não precisa comprovar que estão trabalhando. Por conta disso, são pelo menos 5 milhões de reais aí a informação da reportagem do colega Vitor Ramalho. Tentei achar a matéria aqui, eu estava com ela aberta agora há pouco, mas eu já perdi. Mas tem essa informação, que a Câmara gasta muito com servidores que não precisa comprovar que trabalham. Os advogados são deles, não precisa comprovar que trabalham. Mas agora a presidência implantou um sistema de relógio ponto. Então eu interpreto que esse episódio da demissão foi que precisa ter um controle. Só que no primeiro momento que eles tentam controlar, no primeiro momento que a presidente manda embora um cara que estava burlando o sistema, aí tem um vereador que se levanta em defesa dele e ataca a vereadora. Essa é a causa dessa polêmica toda lá na Câmara de Vereadores. 5 milhões e 300 mil reais em valores gastos pela Câmara anualmente com pagamento de salários a servidores que as funções não exigem o controle aí da jornada, como é esse caso. 35 cargos entre funções comissionadas e de carreira que não tem obrigatoriedade do ponto, viu, Márcio? Pois é. Então, não tem a necessidade, mas teria que comprovar. Então, é um controle. A implantação do relógio ponto é para... Porque senão daqui a pouco a gente vai estar achando normal aqueles gastos com horas extras que a Câmara estava pagando. Poxa, tinha um vigia da Câmara, e não tem nem nada de errado nisso, porque ele trabalhou. Os caras faziam ele trabalhar todo dia, mais de 12 horas por dia, o cara tem que receber. Isso é justo. Só que ele estava recebendo mais do que o ministro do STF. Então não pode. Então tem que ter um controle. Foi implantado e já deu ruim logo de cara. Essas informações, eu repito, nós conseguimos no portal da própria Câmara, através da Lei de Acesso à Informação, um protocolo feito pela Rádio Pinga Fogo FM, junto à Casa de Leis aqui da cidade, Juliano. E se acontece algo... Agora eu vou perguntar algo fora da Câmara, Márcio. Certo. E se acontece algo e aí chega a informação, foi o fulano de tal que esteve envolvido nisso? Ele fala, não, eu estava na Câmara. Olha lá a hora que eu saí da Câmara. É só conferir lá no meu relógio ponto. E aí, Márcio? E aí ele estava a serviço da Câmara. Até o Valdoir Tonelli está fazendo uma pergunta lá. Mas, funcionário a serviço da Câmara... O Valdoir Tonelli perguntou, mas estava de tênis, de calça jeans? Isso aí é a vestimenta. Geralmente o advogado no local de trabalho já vai estar de terno, nem sempre de gravata, mas uma roupa mais... Mas tudo bem, ele tava... o ex-presidente falou, ele estava numa festa. Se acontece alguma coisa, ele estava a serviço da Câmara, ele tem o relógio ponto para provar. O David, que é o advogado... David... Eu estou tentando um contato contigo. Já me deram 2 telefones. Os 2 telefones que me passaram não é o seu telefone. A gente está tentando um contato com o advogado. Quero contato com ele, tá? Até pedi para um colega de imprensa que tinha também, mas o número não bateu. A pessoa não me atendeu. Então, nós estamos à disposição. Nós queremos ouvir o advogado também. Assim como estamos à disposição do vereador Mário Hosokawa. Eu mandei uma mensagem pessoalmente para ele ontem, direto no celular dele. Ele viu a mensagem, mas não me respondeu. A assessoria dele também. Eu mandei a mensagem para eles ontem, eles não me atenderam desde ontem. E a professora Ana Lúcia, que é a procuradora da mulher na Câmara.
Ela participa de eventos, fora da cidade, inclusive representando a Câmara como procuradora da mulher. A presidente da Câmara, que é mulher, denunciou isso, falou isso, que ela foi vítima dessa agressão, ou seja, gritaram com ela dentro do gabinete e não tem nenhum pronunciamento, por enquanto, da Procuradoria da Mulher na Câmara. Tá? Não sei. E nenhum vereador está tendo coragem, porque aí precisa coragem. Tá? Eu ia falar o saco roxo, mas aí fica ruim o termo. Mas tem que ter coragem. E até agora nenhum vereador teve coragem de se pronunciar a respeito disso. Nenhum teve dizer assim, ó, eu concordo com fulano e discordo de ciclano. Ninguém teve coragem de fazer isso publicamente. Eu sei a posição de quase todos, mas eles passaram para mim, mas não publicamente. Isso ainda vai dar o que falar, viu, Juliano? 12h47 e a gente tá acompanhando, tá? Todo esse imbróglio, todo esse